E aí, minha galera, mais um professor para vocês. Olha só, agora tá aqui o meu amigo Fawaz, já pronto aqui, cheio de regulamento. Galera do direito, né, cara? Ó, vamos perguntar pro Fawaz aí, que ele vai falar para vocês sobre a questão que pode ser anulada, tá legal? Então é isso aí, gente. Vamos dar sequência aí o gabarito aí da nossa prova, comentada pelos nossos professores. Alô? Fawaz, tá com a tua mão aí, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com a prova na nossa parte de crimes militares e sindicância, que vai da questão 41 até a questão 50. E deu para perceber que, de fato, a gente conseguiu ser bastante preciso na formulação das nossas aulas, de modo que passeamos por tudo que foi explorado aqui. Então vamos agora comentar uma por uma para a gente tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o que foi explorado. Então vamos lá. Questão 41. O primeiro sargento Braddock desempenhava a função de sargenteante de uma companhia do 88º Batalhão de Caçadores, sendo o mesmo responsável pela elaboração e controle da escala de serviço dos cabos e soldados daquela subunidade, né, o sargenteante. Valendo-se das suas atribuições previstas no Regulamento Interno de Serviços Gerais, o sargenteante burlou a escala de serviço dos cabos com o intuito de favorecer o cabo Rambo em relação aos demais pares, para satisfazer seu interesse pessoal em namorar a irmã de John Rambo. A conduta reprovável do sargento caracteriza a prática do crime contra o dever funcional D. E aqui, gente, a gaivota era para satisfazer interesse pessoal. Então, o tipo penal que nos traz essa elementar é o de prevaricação, que é o artigo 319 do Código Penal Militar. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então ele burlou a escala, ele atuou contra o que a lei determinava para satisfazer o interesse pessoal, portanto, crime de prevaricação que está na letra B, B de bravo, ok? 42. No Código Penal Militar, verifica no seu título 7 dos crimes contra a administração militar, onde encontram-se no capítulo 6 os crimes praticados contra o dever funcional, excetuando-se. O que é que a prova queria aqui? Ela lhe disse que no capítulo 6 do título 7 estão dos crimes contra a administração militar, não vamos discutir isso, e quer explorar o capítulo 6, tá? Dos crimes contra o dever funcional. E pergunta qual desses não está lá. Olha, questão aqui, como a gente esperava, é a exploração da letra expressa da lei, tá, gente? O título 7 dos crimes contra a administração militar, começa ali no 298. O capítulo 6, que é o que ele está explorando aqui, começa no... Vou pegar aqui, gente. 2, 5... O capítulo 6 começa no 319, prevaricação, tá? Então, o que é que não está no 6? Vamos olhar cada alternativa. O peculato está no 303, no capítulo 2, e não no capítulo 6. Questão, muito embora a letra da lei, ela é um tanto quanto detalhista, porque ela está explorando em qual capítulo está cada artigo, né? Então, na nossa opinião, não avalia tanto assim o conhecimento do candidato, mas nós não somos examinadores, a gente tem que se adequar ao que a prova nos pede. O peculato, portanto, está no capítulo 2, não no 6, daí porque seria a alternativa a ser marcada alternativa A, ok? Todos os outros aí estão no capítulo 6, ok, gente? O abandono de cargo, condescendência criminosa, violação de sigilo funcional ou abuso de confiança ou boa-fé.
Okay? O abandono de cargo está no 330. O abuso de confiança ou boa-fé está no 332. Tá? A condescendência criminosa está aqui no... Vamos ver aqui. Para a gente ficar com isso bem sedimentado, ok? Condescendência criminosa está no 322, ok? E a violação de sigilo funcional está no 326. Portanto, todos os outros estão no capítulo 6, exceto o peculato, ok? Questão 43. O comandante do 100º Batalhão de Infantaria de Selva, na condição de autoridade competente, instaurou, mediante portaria, uma sindicância para apuração de fatos de interesse da administração militar, tendo designado o subtenente MacGyver como sindicante do referido procedimento formal, com a devida publicação no boletim da organização militar supramencionada. Após o início dos procedimentos atinentes à presente sindicância, o subtenente MacGyver verificou que um dos sindicados se tratava de Tubalcain, que possuía 17 anos de idade. Com fulcro no exposto acima e em consonância com a portaria número 107, de 13 de fevereiro de 2012, assinale a opção correta, atinente aos procedimentos com o sindicado menor de 18 anos. Lá. Olha só, gente. Então nós temos um sindicato menor de 18 anos, ok? E o que é que vai acontecer se o sindicato é menor de 18 anos? Essa resposta está no artigo 34 da IG sobre sindicância, que vai nos dizer exatamente o que está na letra E. Se o sindicato for menor de 18 anos, deverá, conforme o caso, ser acompanhado ou assistido por seus pais ou responsáveis na forma da legislação civil e processual. Ok? Durante nosso curso, nós tratamos muito disso e se a gente for ver direitinho, todas as outras alternativas dava para a gente descartar com alguma facilidade. Por exemplo, se o sindicato for menor de 18 anos, a letra A, né? Se o sindicato for menor de 18 anos, só poderá prestar algum esclarecimento com a presença de um representante do Ministério Público ou um advogado constituído na forma da legislação civil e processual. E nós vimos que na sindicância não existe a obrigação de se ter advogado. Daí, só por esse fato, você já poderia eliminar a letra A. A letra B. Se o sindicato for menor de 18 anos, poderá, conforme o caso, ser acompanhado ou assistido somente por seus pais, na forma da legislação civil e processual. E a gente sabe, vimos aqui muitas vezes, que o sempre e o somente, quando se trata de direito, não são palavras que nos dão muita segurança. Poderíamos também já não considerar muito a B. Letra C. Se o sindicato for menor de 18 anos, poderá, conforme o caso, prestar declarações sem estar acompanhado ou assistido por seus pais ou responsáveis. Bom, se ele pudesse prestar declarações sem estar assistido, não faria nenhum sentido ter uma disposição especial para os menores de 18. A letra D. Se o sindicato for menor de 18 anos, deverá, conforme o caso, ser acompanhado ou assistido somente por seus pais, na forma da legislação civil e processual civil. Mais uma vez aí, né, somente por seus pais, tá? Então também, tal qual aconteceu com a letra B, eliminaríamos, ficaríamos com a letra E, ok? 44, de acordo com o que está descrito no Código Penal Militar, no seu artigo 123, está incorreta a seguinte afirmação. E eu sempre disse a vocês que viu incorreto, circula ele. Ok? Circula ele para não se atrapalhar. Ele quer saber aqui o que está errado. Ok? Então, o artigo 123, a parte geral do nosso Código Penal Militar, traz as causas extintivas da punibilidade. Vamos ver aqui essas alternativas. Letra A.
extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. É a famosa abolitio criminis. A letra A está correta, portanto, descartamos ela. Letra B, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Também vimos isso aqui em detalhes. Letra C, extingue-se a punibilidade pela prescrição. Correto também. Letra D, extingue-se a punibilidade pela reabilitação. Também correto, está lá no 123. E aqui, o examinador muito criterioso trouxe a letra E. Extingue-se a punibilidade somente pela morte do agente, pela prescrição e pelo indulto. Olha só, gente. Ele trouxe 3 causas que, de fato, extinguem a punibilidade, tá? Mas ele disse que são somente essas. Ok? E é isso que torna a alternativa incorreta, o que faz com que o nosso gabarito seja a letra E. Questão 45. O civil Darth Vader, brasileiro, 44 anos, adquiriu no dia 6 de março de 2022, em proveito próprio e de forma consciente, um cunhete de munição contendo 2.000 cartuchos de calibre 7,62, que foi subtraído em 2 de janeiro de 2022 pelo 2º Sargento H, auxiliar de munições, explosivos e manutenção de armamento do 88º Batalhão de Infantaria Paraquedista, valendo-se da facilidade proporcionada pela função exercida naquela organização militar. Cabe ressaltar que o delito praticado por Darth Vader foi proveniente de um crime militar praticado pelo sargento auxiliar em munição e explosivo. Diante do cenário apresentado pelo civil, está configurado o crime militar D. E a gaivota aqui está onde, gente? Ele traz aqui muito claramente, proveniente de um crime militar. Essa questão encontra resposta no artigo 254 do Código Penal Militar, que é o crime de receptação. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio, olha a outra gaivota que ele trouxe aí, ou alheio, coisa proveniente de crime, olha a gaivota, ou influindo para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. Portanto, letra B, receptação. Questão 46, questão de sindicância, coisa que nós vimos aqui, tivemos basicamente 3 aulas só de exercício e uma delas só de prazo, ok? Então, diz o seguinte, o 2º tenente, que é o Antônio João, encarregado de uma sindicância, concluiu de forma tempestiva todos os trabalhos atinentes à presente sindicância, remetendo os autos à autoridade instauradora. Recebidos os autos, a autoridade instauradora, no prazo de tantos dias úteis, dará solução à sindicância ou determinará que sejam feitas diligências complementares, fixando o prazo de até tantos dias corridos, o qual poderá ser prorrogado mediante decisão fundamentada pelo prazo necessário à efetivação das citadas diligências. Então, temos que preencher as lacunas. Nós sabemos, lá do artigo 14 da nossa IG, que o prazo para a autoridade instauradora decidir a sindicância é de 10 dias úteis e o prazo para diligências é de até 20 dias corridos, o que traz como resposta correta a letra A. Ok? Questão 47. Questão 47, aqui temos um problema. Vamos ler a questão e comentar isso. O cabo João e os soldados Antônio e José, militares da 31ª Companhia de Engenharia de Construção, encontravam-se armados de fuzil. Vamos rolar aqui a tela para vocês acompanharem. Encontravam-se armados de fuzil, reúnem-se e invadem o PC do comandante da companhia, pleiteando melhoria da escala de serviço e aumento salarial, por meio da prática de violência contra a ordem superior. Diante dessa situação hipotética, podemos afirmar que tais condutas, quer saber que crime é esse? E aqui, gente, quem fez o curso
vai se lembrar que eu comentei diversas vezes que eu não estava entendendo o que aconteceu com a FOG, porque tirar, né, o capítulo 1º da relação do conteúdo programático era uma coisa que era um tanto quanto incompreensível, porque são crimes militares que, né, violam bens jurídicos muito sensíveis e ocorrem com alguma frequência. Não entendíamos isso. E por vezes, vocês sabem disso, nós até tangenciamos esses assuntos, não é? Que eu dizia a vocês, olha, vocês têm que ter o conhecimento para resolver a questão. Se alguma das alternativas tiver algum crime fora da FOG, se for a alternativa errada, não tem problema. Mas não foi o que aconteceu aqui. Então vamos lá. Caracteriza o crime de recusa de obediência. Não se trata de recusa de obediência, ok? Portanto, não é a letra A. O crime de recusa de obediência está no 163 do Código Penal Militar. Tá? Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Não é o que está aqui. Okay? Recusa de obediência até está na nossa FOG, mas não é a alternativa correta. Portanto, você poderia descartar. Não é? B. Conspiração. Não é o crime de conspiração e está também fora da FOG. Está fora da FOG. Conspiração está no 152. A conspiração é a preparação para o motim. Tá? Então, não está na FOG e estaria errado. C. Caracteriza o crime de revolta. Revolta está fora da nossa FOG. É o artigo 149, parágrafo único. Entretanto, se você combinar o 149, parágrafo único, com 149, inciso 4º, você vai ter precisamente o que eles fizeram. Seria a alternativa correta, tá? Mas está fora da nossa FOG. Letra D, crime de motim, não é, porque a alternativa diz que eles estão armados, né? E a letra E nos diz que não é crime algum e que pode ser anistiada por ministro do STM. O ministro do STM não pode anistiar ninguém, já estaria errado por isso também. Ok, gente? Imagino, obviamente que vocês vão recorrer, fora da FOG, a resposta correta. Imagino que venha a ser anulada, ok? Mas vamos ficar atentos a uma coisa. Existe uma alternativa errada, mas que é a única que está dentro da FOG. De modo que eu não me surpreenderia se eventualmente o gabarito viesse A. Errado que seja, mas por ser o único que está na FOG. Questão que muita chance de ser anulada pelos motivos que falamos aqui. 48, essa questão 48 também, o examinador tenta pegar vocês no contrapé aqui, vamos lá. O soldado vai na onda, estando escalado de serviço em sua unidade militar, como sentinela da hora em um posto fixo de observação avançada às margens do rio Camaquã, em noite fria e chuvosa, após o início do seu quarto de hora, foi surpreendido pelo sargento Pincel, rondante, dentro do PC do pelotão de manutenção, afastado do seu posto, sem ordem de superior, deitado e enrolado em um macio e espesso cobertor. À luz do que predispõe o Código Penal Militar, o supracitado militar praticou. Olha só, ele dá aqui algumas gaivotas. Afastado do posto, sem ordem superior. O que é que nos diz o artigo 195 do Código Penal Militar? Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Então, deixar o posto sem ordem do superior é crime de abandono de posto, está na letra D. Ah, mas olha o que o examinador colocou aqui. Deitado e enrolado em um macio e espesso cobertor. O examinador tentando lhe induzir ao crime de dormir em serviço. Porém, a questão não diz que ele dormia.
por não dizer que ele dormia, exclui-se a possibilidade do crime de abandono de posto. Portanto, 48, letra C. A 49, gente, eu achei a questão, não que tenha sido tão difícil assim, mas achei a mais trabalhada da prova na nossa parte. É uma questão de verdadeiro e falso, ok? E aí ele lhe pede, no que concerne ao Código Penal Militar, analise as assertivas abaixo, classificando em verdadeiro ou falso. A primeira assertiva, a reunião de militares agindo contra a ordem recebida, vamos rolar aqui a tela. A reunião de militares agindo contra a ordem recebida de superior no interior das instalações militares incide em crime de conspiração. Gente, aqui, a reunião de militares agindo contra a ordem recebida de superior no interior das instalações militares não é o crime de conspiração. Conspiração é preparação para o motim. Seria efetivamente o crime de motim do artigo 149, que nos diz o seguinte: reunirem-se militares ou assemelhados. Inciso 3, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra ordem, contra superior, ok? A letra A, portanto, é falsa. Porém, explora assunto que está fora da nossa FOG, não é? Então, é falso, mas matéria para recurso, hein? Então, se você tem que a primeira é falsa, você já pode descartar as letras A e B. Você só fica com C, D e E. Vamos ver a letra B. Pratica o crime de condescendência criminosa o superior que deixa de responsabilizar o subordinado que comete infração no exercício do cargo. O crime de condescendência criminosa está no artigo 322 do Código Penal Militar e vai nos dizer exatamente o seguinte: deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo. Ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, a letra B, a assertiva B, é justamente a primeira parte do artigo 322. Estaria correto. Se a primeira está falsa, a segunda está correta, a única alternativa que tem falso e verdadeiro na sequência como primeira e segunda assertiva é a letra D. Ok? Mas vamos lá. A assertiva C. Pratica crime de desrespeito ao superior com majoração de pena um sargento que, durante uma instrução militar, irritado por estar debaixo de sol, levanta a mão e, diante de uma funcionária civil da mesma OM, a que pertence o sargento, profere palavras ofensivas ao coronel que está conduzindo a instrução. Assertiva capciosa, tá? Ela nos traz aqui o crime de desrespeito ao superior, que está no artigo 160. Desrespeitar superior diante de outro militar. O que é que a questão nos diz aqui? Que estava diante de uma civil e não diante de outro militar. Por que é que eu digo que é uma assertiva capciosa? Porque diz durante uma instrução militar. Quando fala de instrução, você logo imagina vários militares, mas não necessariamente. Você pode ter uma instrução de um instrutor e um aluno apenas. Okay? Então ele traz isso daí para tentar lhe desviar do caminho, certo? Mas traz também a gaivota diante de uma funcionária civil, ponto. Então, por isso, estaria falsa essa assertiva. D. Pratica crime de desrespeito ao símbolo nacional o militar que, em período de férias, é flagrado em um shopping da cidade sem a presença de tropa, olha a gaivota,
ultrajando a bandeira do Brasil em consequência de uma humilhante eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O artigo 161, desrespeito a símbolo nacional, exige que a conduta se dê na presença de tropa. Por isso, a letra D também está errada. E a letra E. Diante da situação hipotética, sem a devida anuência do cabo pontual, o cabo Joaquim, dentro de sua OM, apropriou-se da bicicleta do cabo pontual, que estava no bicicletário, para ausentar-se da OM, devolvendo-a somente 3 dias depois, em piores condições de uso e em local diferente em que ela foi retirada. Nesse caso, segundo o Código Penal Militar, estamos diante do crime de furto de uso. O crime de furto de uso está no artigo 241 do Código Penal Militar e tem uma peculiaridade. Olha só, se a coisa subtraída para o fim de uso momentâneo e a seguir venha a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava. E aqui a questão é clara, que em local diferente. Portanto, não se trata do crime de furto de uso, seria um furto mesmo, 240. Portanto, falso, verdadeiro, falso, 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 temos a alternativa D. Lembrando sempre que a assertiva A consta assunto que não está na nossa FOG. Por fim, a questão de número 50. O sargento Samuel Trautmann, militar da ativa do Exército Brasileiro, possuidor das medalhas Marechal Hermes, Max Wolff Filho, Pacificador, Ordem do Mérito Militar, Osório, Corpo de Tropa, e dos cursos e ações de comandos, Guerra na Selva, Básico Paraquedista, Guia de Montanha e curso expedito de mergulhador autônomo, fruto de sua capacidade profissional, passou a integrar em março de 2019 o 13º contingente da Força de Pacificação na Maré, no Rio de Janeiro. Em 15 de abril de 2019, sem qualquer autorização, o referido militar ausentou-se do seu local de trabalho. 20 dias depois de desaparecido, disse o número de dias, acima de 8, minha luzinha já acende para o crime de deserção. 20 dias depois de desaparecido, sem qualquer tipo de notícia, o referido militar apresentou-se voluntariamente ao destacamento da Força de Pacificação, alegando, mediante receituário médico, que, por sua enteada encontrar-se doente em casa, não conseguiu se comunicar. Na situação hipotética supramencionada, pode-se afirmar que o supracitado militar, letra A, cometeu o crime de deserção especial em razão da justificativa apresentada. Negativo. Sabemos que a deserção especial se dá frente a algumas circunstâncias. Partida do avião, partida da aeronave, né, ou do contingente que ele integra. Não é o caso. Letra B. Cometeu o crime de deserção, porém terá um atenuante especial em razão da apresentação voluntária. O artigo 187, que é o deserção, nos diz que ausentar-se por mais de 8 dias do local onde deve estar. E combinado com o artigo 189, vai dizer que a pena é reduzida de 1/3 se ele se apresenta depois do 8º e antes do 60º dia, entre 8 e 60. Ele se apresentou com 20, portanto, incide atenuante especial do 189. Então, ele cometeu o crime de deserção e terá o atenuante especial em razão da apresentação voluntária. Letra B. Lembram daquelas conversas que a gente tinha sobre uma questão estar mais certa, embora não esteja completamente correta? É o caso aqui. Não é a apresentação voluntária por si que causa atenuante especial. Porque se essa apresentação se der depois dos 60 dias, essa apresentação não vai valer de nada. Então não é pela apresentação, é pela apresentação em até 60 dias. Tá? Para que não fiquem dúvidas, o 189. Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime,
ou seja, 16º, né? 8 para consumar e mais 8. A pena é diminuída de metade. E de 1/3 se de mais de 8 dias e até 60. Então, atenuante só existe se a apresentação se der até 60 dias e não pela apresentação em si. Mas é a alternativa que mais se amolda, a letra B. Tá? O C diz que ele não cometeu crime de deserção em razão da justificativa apresentada. Aqui é uma questão que passa ao nosso largo, né? Ele cometeu crime de deserção. A letra D, não cometeu crime de deserção em razão da apresentação voluntária, negativo, a apresentação voluntária não ilide a prática do crime. E a letra E, cometeu crime de deserção, porém com agravante especial em razão da justificativa apresentada. Não é agravante, seria um atenuante, mas que também a justificativa não é uma atenuante. É errada, portanto, por 2 razões. Ok, pessoal? Tenho a convicção de que quem fez o curso, se dedicou aos estudos, fez uma excelente prova, que não estava assim coisa do outro mundo, ok? E vamos em frente. Vamos em frente que ainda temos a fase de recursos, enfim. Espero um sucesso para todos. Ok, pessoal? Grande abraço e até breve.